Segundo Allan Kardec, um pensamento bem arquitetado nos colocam em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E a isso chamamos de campo mental. Você sabia disso? Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. E o nosso tema de hoje, campo mental, conforme foi anunciado. A nossa gratidão a vocês, espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Deus, o Cristo, seus emissários em todos os quadrantes, receba a nossa eterna gratidão e em especial a vocês. Campo mental. Então vamos definir alguns critérios para entender melhor essa temática que às vezes é motivo de confusão. Quando falamos com Joana de Ângeles que a mente é uma emanação do espírito. Então você imagine o espírito como um ovo estalado. Então a essência consciencial, a superconsciência é a gema. Se a mente é uma emanação dessa essência, imagine a película que envolve a gema sendo a mente. Mas a mente, como nós dissemos na abertura, um pensamento bem arquitetado. O pensamento é a capacidade criativa na mente. Então não é da mente, porque ele vem dessa essência consciencial para trabalhar na mente como capacidade criativa, para ser orientado pela inteligência intelectiva, emotiva ou espiritual, de acordo com o nosso poder imaginativo. E de acordo com o que nós vamos estabelecer nesse processo de criação na mente, ela vai criar o perispírito e por meio dele vai expressar-se e criar o corpo biológico. Percebe que agora o campo mental ele expandiu da mente na sua projeção até a última partícula do corpo físico. Mas se um único pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, todas, desde o instante conceptual como o princípio inteligente do universo, até onde me encontro e rumo à angelitude. E também com todos os seres dentro de um mundo. Então imagine onde meu campo mental me leva. Em conexão com todos os seres dentro de um mundo. O planeta Terra, por exemplo. Todos os seres do mais ínfimo ao mais elevado. E ao mesmo tempo com todos os seres em todos os mundos. Então o meu campo não tem limite. Porque eu posso comunicar com todos os seres em todos os mundos. Por exemplo, se nós pensamos, todas as células do corpo têm a sua mente em plano menor e também o seu campo de atuação. Cada célula com sua mente pode comunicar-se com todas as células e com todas as mentes dessas células no corpo inteiro. E até com o entorno, porque se sabe, com Bruce Lipton, na obra Evolução Espontânea, que as nossas células obedecem mais quem está fora do que às vezes o seu próprio dono. Está ficando mais confuso ou está clareando? Então, campo mental. Então, a mente é uma emanação do espírito. E, ao mesmo tempo, o campo mental vai de 0 ao infinito. Então, onde o meu conhecimento, onde o meu pensamento, onde o meu poder imaginativo me conduzir, consciente ou até inconscientemente. Está alcançando? Por isso que Joana de Ângeles fala que na mente nada é impossível se realizar. Porque usando a minha inteligência, o meu poder imaginativo, a minha capacidade criativa e ainda
acessando a minha memória, que forma um link com a superconsciência, com a inconsciência, com a subconsciência, então eu posso tudo naquele que me fortalece. E nesse caso, o que me fortalece é o Cristo e o Deus internos. E eu tenho, na essência desse Deus interno, o Evangelho como um repositório de força, vitalidade e vida. E é uma fonte inesgotável e inestancável. Então não há limitação, nem para a matéria-prima, nem para essas diretivas. Porque se me falta conhecimentos na essência consciencial do ser, a mente, como emanação do espírito, tem autoridade para buscar em outros seres essas referências. E vem em forma de inspirações. O que encontra em si, em forma de intuições. Está percebendo? Então, campo mental. Por isso que nós estamos colocando nessa sequência. Eu vou fazer questão de repetir para você agora mais detalhado. Todas as vezes que eu pretendo fazer alguma coisa, eu estabeleço objetivos. E estabelecendo os meus objetivos, que eu chamo de intenção, para que eu possa dar atenção à minha criação e agir com intensidade, eu elejo uma fonte onde eu vou buscar o conhecimento. E no nosso caso, nessa nova série, na 3ª temporada, de exemplo não nos falta, não podia ser outra, é a de sempre, o ensino universal dos Espíritos. Mas por que o ensino universal dos Espíritos? Porque ele é o espiritualismo moderno. É uma filosofia que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. É a síntese do conhecimento cósmico. Eu costumo dizer que é uma filosofia transcendente, uma ciência imanente e uma moral consequente. Filosofia transcendente porque ela transcende a tudo que nós podemos nominar de conhecimentos. Uma ciência imanente que ela nasce da própria filosofia quando nós vamos para a experimentação. E uma moral consequente porque ela vai culminar com o comportamento ético, que na realidade as 3 coisas é o que nós chamamos de evangelho. Com a filosofia eu estudo o evangelho, com a ciência eu o compreendo e com a moral eu o aplico. Ou seja, são 3 mecanismos para estudarmos, compreender, aplicar e nos tornarmos o evangelho. E dentro desse espiritismo temos como estrutura base a caridade, a alma do espiritismo. Então, a essência consciencial dessa estrutura cósmica, dessa lei da natureza, que está em tudo, a caridade. E fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é a base estrutural para o exercício de todas as virtudes, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. E caridade começa, conforme a entende Jesus, benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros e perdão das ofensas, como nós já mensuramos. E o exercício dela é o amai-vos uns aos outros. Então, a benevolência para com todos, no exercício do amai-vos uns aos outros, ela já produz afabilidade e doçura. Assim, como a indulgência para com as falhas dos outros, há algo que tem o poder de atrair, acalmar e reerguer, bem como a misericórdia de propiciar arrependimento, tomada de consciência e reparação. E esse exercício de amar-vos uns aos outros já foi o 3º programa, mas eu preciso ter uma noção do meu existir como ser constituído e o objetivo real da minha existência. E depois, eu usar a minha razão como uma ferramenta proativa. Não para esperar a coisa acontecer primeiro e depois agir. Então, eu analiso a situação, vejo as possibilidades e antevejo
e posso fazer o que chamamos de prevenção. E com esse exercício da produtividade, onde eu vou usar a minha autoconsciência, ou seja, o melhor patrimônio que eu tenho, para a solução antecipada daquela situação, eu desenvolvo com isso para o futuro o que nós chamamos de sabedoria intuitiva, que eu me torno o ser, o conhecimento vivenciado. E isso, quando é vivenciado, se torna intuição. E se eu tenho a sabedoria intuitiva, então eu tenho a coragem da fé. E não apenas fé raciocinada, fé vivenciada, mas principalmente a fé inquebrantável. Porque eu construir situações, antevendo problemas e ao mesmo tempo edificando virtudes. Por isso que agora, como homem no mundo, eu tenho a ciência exata do que preciso fazer e ao mesmo tempo nada do que faço sem antes lembrar do Senhor Supremo do Universo, do Cristo, de seus emissários. Eu peço permissão para o que fazer, como fazer e quando realizar. E depois que a tarefa está pronta, a sua bênção para a obra terminada. Está de acordo com a régua, o bem de todos é o eterno princípio, a verdade como algo nobre e útil. E depois, com tudo isso, eu aprendi a colocar as coisas em ordem. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Então, eu aprendi conhecendo-me, colocando as coisas em ordem e a saber cuidar do corpo e do espírito, porque ambos são necessários. E agora, esse entendimento mais vasto do campo mental, que não há limites. Então, quanto mais vasto o conhecimento, maior poder imaginativo. Quanto maior o poder imaginativo, mais ampla a capacidade criativa. E se a capacidade criativa é o pensamento e o poder imaginativo o assessora mediante o conhecimento adquirido, por intermédio desse conhecimento, eu posso escolher o que eu quero acessar. Eu quero mudar o meu comportamento vigente, então eu vou alterar o meu subconsciente. A partir do consciente, conhecimento, imaginação, memória, pensamento. E ao mesmo tempo os sentimentos que vão qualificar-me na ação. Ou elementos perturbadores de outrora, que encontra-se no meu passado recente ou remoto, que nós chamamos de inconsciente. Ou antevendo situações e manifestando intuições, acessando a superconsciência. Tudo por intermédio da mente desse campo mental. Por isso que a necessidade sequente é entender melhor os corpos de expressão da própria mente. O mental concreto, que é onde está a inteligência, o poder imaginativo, capacidade criativa, a memória. Nós chamamos de mental concreto. E ao mesmo tempo, sequentemente, contíguo a ele, o corpo dos desejos, que está sediado no centro laríngeo, enquanto o mental concreto no centro frontal. Esses chakras, principalmente o chakra frontal, a serviço da mente, ele pode adquirir um poder de especialização extrema das células psicobiofísicas. Centro frontal. Só que o centro laríngeo é a alavanca que vai mover os sentimentos para essa sublimação. Então eu vou selecionar quais os sentimentos que eu vou sublimar. Centro laríngeo, desejos. Centro emocional, emoções ou sentimentos em planos menores. Depois, centro gástrico, com as consciências instintivas. Centro vital, com as pequenas almas vitais. Centro genésico, o oásis
oásis da energia criadora, das forças sexuais. Por isso, essa noção de campo mental e depois ter a noção desses corpos de expressão e melhor entender o que chamamos de ser integral, com seus corpos de evolução e com seus corpos de expressão. E esse ser integral na sua completude, nós vamos estudá-lo eternamente. Quanto mais pensamos que sabemos, menos sabemos. Porque quando se compreende uma coisa em nossos corpos ou no ser que somos, esse ser integral, como eterno aprendiz, nós vamos precisar tomar ciência e adquirir consciência de quanto mais aprendemos, mais necessitamos do conhecimento. Por isso, o discípulo devotado vai debruçar-se nas obras do ensino universal dos Espíritos, para transformarem-se num apóstolo e dar a vida pela causa. E para isso, a cada segundo ele precisa nascer de novo, tanto da água, psicobiofisicamente falando, quanto a parte moral e espiritual, até entender que o todo está em tudo. Então, na mínima parte, eu encontro o todo. Numa simples gota d'água, eu encontro a totalidade do universo. E não vai ter outra saída senão ser um com a totalidade. Vejo a obra, vejo Deus. Por isso que eu lhe peço agora, mediante esse campo mental, onde você quer buscar as informações? Na sua superconsciência, para iluminar a consciência, pacificar a inconsciência e reprogramar, ressignificar a subconsciência? Ou na câmera lenta? A partir do seu conhecimento, do seu poder imaginativo, do seu pensamento como capacidade criativa, usando a sua memória. Você quer acessar a sua superconsciência, o reino de Deus em si. E com esse conteúdo que você vai encarnar, que nós vamos encarnar em nosso campo mental, em nossa mente e espraiar pelo campo mental, você deseja pacificar o inconsciente, paixões, emoções, sentimentos de outroras, as subpersonalidades. E, além disso, alterar, ressignificar o subconsciente, o comportamento vigente, e diretamente iluminar a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, poder imaginativo, o próprio pensamento, a ampliação da própria memória. Se é isso que você quer, as ideias enobrecedoras que você começa a elaborar. Ideias são aglomerados de pensamentos. Pensamentos nascem dos desejos, movimentando os sentimentos e transformando-se em força de atração. Assim, tudo é possível àquele que crê e ama. E a fé, nesse sentido, precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Para acreditar não basta ver. É necessário, antes de tudo, compreender. Por isso que se não credes, não entendereis. É Isaías. Então, inspirem com suavidade e comece a idealizar esse novo nauta. Esse psiconauta que deseja viajar para dentro de si e já que ele pode comunicar-se com todas as suas vivências, pode também viajar para fora e comunicar com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Não há limite. O limite é o do nosso conhecimento
e do que nós vamos fazer com esse conhecimento visando o bem de todos. O bem de todos é o eterno princípio. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Ou seja, fazer a outrem somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Que Deus é um Deus de amor e, como vimos, o tribunal é em nossa consciência. Deus jamais nos julga ou condena. Mas somos nós que vamos fazer a autoavaliação, o autojulgamento e propor as mudanças para a nossa libertação consciencial. Por isso, Joana de Anjos define o conhecimento como libertação da ignorância e a vivência do conhecimento para nos libertar do sofrimento que essa ignorância propicia. Inspirem, se acalmem e digam a si mesmos: tudo está em paz. A vida é o espelho da alma, assim como a mente é o espelho da vida. Então, a mente, esse campo mental, é o espelho da vida com V maiúsculo. E, ao mesmo tempo, a vida, com V minúsculo, é o espelho da alma que a tudo observa, vendo-se espelhada em todas as coisas. O que a perturba é o que necessita transformar-se. O que a engrandece é o que já foi transformado. Não há como errar. Basta lembrar de Jesus. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. O que faria Jesus se estivesse em nosso lugar? Já que nem ele, nem Deus condena quem quer que seja. Se hoje eu percebo que posso fazer diferente mediante o que foi feito ontem, e não há erros na obra divina, há experiências que hoje, pelo nosso parco conhecimento, levamos a efeito de uma forma. E de acordo com os resultados, onde ferimos a nós mesmos, porque toda violência praticada contra o semelhante é dilaceração na própria alma. Violamos uma lei que está em nossa consciência. E é com essa lei que vamos acertar as contas, com a nossa própria consciência. E agora, fazendo a outrem o que gostaríamos que me fosse feito, eu vou me ressarcindo perante a lei, alterando o pensamento, sentimento, palavra e atitude, visando o bem de todos, por ser este o eterno princípio. A nossa gratidão a vocês, netos espectadores ou internautas. A Aline Gonçalves que nos conduz até vocês. A tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. E gostaríamos de terminar esse programa com uma pequena leitura. Desconhecendo as nossas origens e ignorando a nossa natureza, não há como prever as vivências que, via de regra, nos sustentarão ou nos surpreenderão desprovido dos valores concernentes à nossa destinação. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Só respeita o contexto onde vive quem respeita as leis que o regem. Embora certas leis humanas sejam questionáveis e passíveis de modificação, todas evoluirão atendendo às prerrogativas das leis morais ou leis universais. Então, aguardamos vocês
para falarmos dos corpos de expressão, já que falamos do campo mental. E depois, na sequência, o ser integral, o eterno aprendiz, o discípulo devotado e tudo mais. Paz profunda a todos, empresas parceiras, emissoras parceiras, corações solidários, internautas, Aline Gonçalves, César Ayala, todos que nos auxiliam direto e indiretamente. Paz profunda e muito amor. Namastê.